Boa noite. Todo mundo que já tomou uma decisão que depois achou que foi uma decisão errada tem interesse no Nobel de Economia deste ano. O prêmio foi para um americano que se dedica a entender a razão das pessoas não tomarem decisões melhores, decisões boas para elas mesmas. Tem muita coisa irracional na tomada de decisões, principalmente na hora de gastar, diz o mais novo Nobel de Economia. O jeito de evitar o erro é um empurrãozinho, uma ajuda, um incentivo. No fundo, ele está dizendo que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é bom para elas mesmas. E você vai ver também. O relator da Comissão de Constituição e Justiça promete entregar o parecer sobre a denúncia contra Temer já nesta terça-feira. Sérgio Moro quer que Lula esclareça se tem os recibos originais do aluguel do apartamento em São Bernardo do Campo. Financiamento antigo com taxas altas em época de juros em queda? Então esse é o momento para se querer ou se requerer essa portabilidade. Assunto para Samidana. E mais, a disparada de Hamilton na reta final do Mundial de Fórmula 1. É como se a Mercedes tivesse mais ritmo de jogo quando o assunto é decisão de título. O desafio da seleção nesta terça-feira. Afinal, que Chile o Brasil terá pela frente? E o musical que conta a vida de Hebe Camargo. A Hebe, para mim, é A de amor e alegria. Vem, vem. Está prevista para esta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a leitura do parecer do relator sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e a recomendação sobre o prosseguimento ou não do processo. O presidente Michel Temer passou o dia reunido com políticos e com a equipe econômica. No fim da tarde, cobrou de representantes do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES uma forma de remanejar recursos para liberar verbas aos aliados na Câmara. Já o relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Bonifácio Andrada, do PSDB, esteve reunido em casa com advogados e consultores para finalizar o parecer. Segundo o deputado, o documento será entregue à comissão nesta terça-feira à tarde. Bonifácio diz que o ponto central do relatório será se houve mesmo crime de organização criminosa, como afirma a denúncia do Ministério Público Federal. Eu vou saber se realmente a denúncia tem razão de ser, se ficar comprovada que a organização criminosa funcionou como organização criminosa e se atingiu os seus objetivos, se os seus integrantes estavam realmente fazendo parte de toda a sua estrutura. Assim que o parecer for lido, vão falar as defesas de Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Há a expectativa de um acordo para que a sessão só seja retomada no dia 17, terça-feira da semana que vem. Uma sessão longa, 132 integrantes da CCJ, mais 40 de fora da comissão, vão ter 15 minutos cada um para falar antes de o relatório ser votado. O presidente da CCJ acredita numa decisão até a próxima semana. Eu acredito que na terça e na quarta-feira da outra semana nós consigamos cumprir essa etapa e a Comissão de Constituição e Justiça emitir, enfim, um parecer sobre a autorização ou não do processamento criminal do presidente e dos ministros de Estado. A aposta da base aliada é que o cenário é mais favorável ao presidente Temer do que na primeira denúncia rejeitada aqui na Câmara. O Palácio do Planalto tem cedido aos apelos dos aliados para a liberação das verbas, mas quer que a denúncia seja enterrada em plenário, no máximo, até o fim do mês. Já a oposição quer ganhar tempo. Deve pedir que a votação seja separada para o presidente e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Nós não podemos aceitar que todos tenham o mesmo envolvimento. Nós temos que individualizar. E o governo está com receio de votar sim. E todo o processo penal individualiza a responsabilidade da pessoa em relação àqueles crimes. Deputados governistas são contra o fatiamento. A denúncia que foi formulada pela PGR, ela foi uma denúncia conjunta. Como pode agora alguém querer, ou melhor, a oposição querer, que haja fatiamento na votação? O juiz Sérgio Moro determinou que os advogados do ex-presidente Lula informem em 5 dias se tem os recibos originais do aluguel do apartamento de São Bernardo, imóvel apontado pelos investigadores como fruto de propina da Odebrecht a Lula. As cópias dos 26 recibos do pagamento de aluguel foram
questionadas pelo Ministério Público Federal na quinta-feira. Os procuradores afirmaram que os documentos são ideologicamente falsos e pediram a perícia dos recibos originais. Na decisão judicial de hoje, Moro afirmou ter dúvida se a perícia técnica vai solucionar a controvérsia quanto à suposta falsidade dos documentos. Disse que essa é uma questão a ser tratada em seguida. E intimou então a defesa do ex-presidente a esclarecer expressamente se dispõe dos originais dos recibos e a apresentá-los. A defesa de Lula afirmou que os documentos são íntegros e que vai colaborar com a perícia, caso ela seja deferida. A Procuradora-Geral da República defendeu que o dono da JBS, Joesley Batista, e o ex-executivo do grupo, Ricardo Saldi, permaneçam presos por tempo indeterminado. No parecer, enviado ao Supremo Tribunal Federal, Raquel Dodge diz que a soltura dos dois traria riscos às investigações e à ordem pública. A procuradora também já havia se manifestado pela manutenção da prisão de Wesley Batista. 8 em cada 10 brasileiros acreditam que a corrupção aumentou no país e que é uma obrigação denunciar esse crime, afirma a pesquisa feita em 20 países da América Latina e do Caribe pela Transparência Internacional, uma das principais organizações dedicadas à luta contra a corrupção no mundo. O estudo também revela que 47% dos mais de 22 mil entrevistados acham que a maior parte dos casos de corrupção se concentra na política e na polícia. 11% dos brasileiros admitiram ter pago propina para acessar serviços básicos como escola, hospital, polícia, serviços de saneamento nos 12 meses anteriores à pesquisa. É uma das taxas mais baixas, só perde para Trinidad e Tobago. 83% dos brasileiros acham que pessoas comuns podem fazer a diferença no combate à corrupção. É a maior taxa da América Latina. 71% dos brasileiros passariam um dia inteiro no tribunal para denunciar esse tipo de crime. Subiu para 9 o número de crianças mortas depois do incêndio na creche de Janaúba, no norte de Minas Gerais. Matheus Felipe Rocha Santos, de 5 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira. 24 pessoas ainda estão internadas em hospitais de Belo Horizonte, de Janaúba e de Montes Claros. Foi lá que Lucas Gabriel Martins, de 4 anos, teve alta durante a tarde. Estou muito feliz que eu estou voltando com meu filho para casa e agora Deus abençoe que cada um deles que está bem recuperando e que continua assim. Em nota, o presidente Michel Temer anunciou que o Ministério da Saúde vai enviar equipamentos ao Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte, que recebeu os feridos em estado mais grave. O Ministério da Educação também vai liberar recursos para a construção de uma nova creche. Empresários mineiros também vão doar dinheiro. Segundo a Prefeitura de Janaúba, o projeto arquitetônico da creche vai ser apresentado na sexta-feira. E as obras devem ficar prontas em 80 dias. A nova creche vai se chamar Ellen de Abreu Silva Batista. É o nome da professora que morreu tentando impedir que o agressor ateasse fogo às crianças. Segundo as investigações, no dia da tragédia de Janaúba, os bombeiros não encontraram extintores na creche. O prédio também não tinha o alvará de funcionamento dos bombeiros. Não tivemos a demanda para a vistoria no local. Seria se exigido principalmente, como medidas preventivas, os extintores, uma sinalização de emergência, a iluminação de emergência e a saída de emergência. O Ministério Público também quer saber se a Prefeitura falhou na avaliação de comportamento do vigia que colocou fogo na creche. Documentos que o Jornal da Globo obteve com exclusividade mostram que Damião Soares dos Santos foi considerado apto para o trabalho quando foi contratado em 2008. E em 2 avaliações de desempenho, ele teve uma avaliação ótima, com 9 pontos numa escala que vai até 10. Mas uma nota da Polícia Civil diz que em 2014, Damião foi atendido pelo Ministério Público, que indicou que o vigia tinha uma disfunção de consciência. Na ocasião, o MP sugeriu um acompanhamento psiquiátrico. Uma nova lista de exigências que Donald Trump anunciou para legalizar imigrantes nos Estados Unidos tornou mais difícil um acordo no Congresso entre os partidos. Vamos ao vivo a Nova York conversar com o correspondente Fábio Turci. Turci, boa noite. Trump ofendeu o meio mundo de novo, isso aí não é grande novidade, né? Entre outras coisas, por dizer que financiaria o tal do muro, ele vem falando disso desde as eleições, na fronteira com o México, exatamente, apertando o dinheiro que ele tem para proteção de imigrantes.
Boa noite, William. Boa noite para todos. Olha, Donald Trump havia sinalizado uma negociação com os democratas, só que agora pediu valor alto demais nessa negociação. No mês passado, o governo Trump anunciou o fim de um programa que protegia jovens imigrantes, os chamados Dreamers, sonhadores. Eles eram crianças quando entraram ilegalmente trazidos pelos pais. Trump acabou com a proteção, mas deu ao Congresso 6 meses para criar uma legislação que trate do assunto. E aí isso abriu espaço para uma aproximação com os líderes democratas que estavam interessados num acordo que mantivesse a proteção a esses jovens. Agora, a Casa Branca apresentou o que ela exige nessa negociação. Trump quer tirar verbas federais das chamadas cidades santuário, que é onde a polícia é tolerante com imigrantes sem documentos. E quer dinheiro para construir um muro na fronteira com o México e para contratar milhares de policiais para fiscalizar os imigrantes. E isso além de outras exigências. Os democratas reagiram. A líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, disse que o governo não pode estar falando sério. A discussão sobre a reforma da saúde mostrou que o domínio republicano no Congresso é frágil, né? A maioria é apertada no Senado. O governo vai ter que criar formas de negociar com os democratas e de não perder apoio nas próprias fileiras. Mas Trump também arrumou briga com um importante senador do partido, Bob Corker, que é presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Corker disse que Trump é um perigo para o país e para o mundo. William. Obrigado, Túlio. Boa noite para você em Nova York. Autoridades do estado americano da Califórnia declararam nesta segunda-feira estado de emergência por causa de grandes incêndios florestais. Os bombeiros reconhecem que a situação está fora de controle. Os incêndios atingem o norte do estado e já destruíram 29 mil hectares. Mais de 1.500 prédios, incluindo casas e hotéis, foram consumidos pelas chamas. Grandes áreas estão sem energia elétrica. Mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. O número de feridos ou intoxicados pela fumaça já passa de 100. São 10 os mortos. Segundo os bombeiros, o número deve aumentar. As zonas de difícil acesso, o fogo está fora de controle e se move rápido devido ao calor, a falta de umidade e os ventos. A região mais atingida é o Vale de Napa, uma das principais produtoras de vinho do mundo. Ainda hoje aqui no Jornal da Globo temos Reginaldo Leme falando da arrancada de Hamilton no Mundial da Fórmula 1. A seleção na véspera do jogo contra o Chile e o musical sobre a vida de Hebe Camargo. Já no próximo bloco, Samidana fala de financiamentos a juros mais baixos e do Prêmio Nobel de Economia. Notícia urgente. Um satélite acaba de entrar na atmosfera terrestre. Encare tudo num novo Renault Kwid. Cadê você? O SUV dos compactos. Drink, sir? No, thanks. I'm still driving. Aprecie com moderação. A Estácio abre seus números. Ano passado, ajudamos quase 3 milhões de crianças a fazer. Explicamos. Mais de 7 mil médicos e dentistas se formaram na Estácio. 12% atendem crianças. Cada um atende 4.160 por ano. 400 por gripes. 100 por cárie. Multiplica por nossos doutores. São quase 3 milhões de... Só quem tem 47 anos, mais de 500 mil alunos e milhares já formados pode ter números assim. Orgulho define. Zósimo Barbosa é um especialista na investigação de casos extraconjugais. Não tem erro. Mulher bem casada só trai o marido na parte da tarde. O itinerário da traição é sempre o mesmo. Distante de casa, lugar discreto. Além dos amigos Paranhos, Marli e Bonitão, esse detetive particular está sempre bem acompanhado. Sou uma mulher casada. E sua próxima missão é tentar desvendar o caso Paula. Uma mulher infiel ou uma esposa exemplar?
Eu achando que ia encontrar esse mulherão no hotel do centro com sujeito de sorte. Ela tá num abrigo para órfãos, limpando bunda de bebê. Tô besta. Terça, dia 17. Cidade Proibida está de volta. A queda dos juros está incentivando os brasileiros a renegociar os termos de empréstimos antigos contratados com juros mais altos. Às vezes a pessoa faz um empréstimo, compra um carro financiado ou até mesmo um imóvel e acha que fez um ótimo negócio. Mas o tempo vai passando, a taxa básica de juros vai caindo e aí a pessoa percebe que o negócio não era tão bom assim. Desde outubro do ano passado, a Selic caiu de 14,25% ao ano para 8,25%. Quem tomou crédito quando a taxa ainda estava mais alta, agora pode se beneficiar da portabilidade, transferir a dívida para outro banco que ofereça juros menores. E é o que muita gente está fazendo. De janeiro a setembro, o total de crédito transferido por portabilidade já passou de 12 bilhões de reais. No ano passado todo, o valor ficou em menos de 8 bilhões. A tendência, a lógica é de que todos os bancos deveriam estar oferecendo hoje juros mais baixos do que ofereciam há um ano atrás. Então esse é o momento para se querer ou se requerer essa portabilidade, no mínimo estudar essas novas condições e ver se são favoráveis. Em geral, deve ter algum ganho com essa portabilidade nas novas condições. O Flávio fez a portabilidade de uma dívida de 20 mil reais em fevereiro. Conseguiu uma boa redução no total a pagar. Deu um valor aí de R$1.000, alguma coisa. Quando você está sem dinheiro, sem nada, precisando de qualquer tipo de numerário, qualquer valor é bem-vindo. O Jacó já tinha um financiamento com um banco a juros de 9,4% ao ano. Foi para outro que ofereceu 8,5%. A dívida saiu de R$300 mil para 230 mil. E como ele manteve o valor das parcelas, encurtou o tempo do financiamento. Se contares o prazo original, que era de 30 anos, ele se reduziu para 20 anos. É um ganho muito grande. E esse ganho foi possibilitado por uma pequena redução na taxa de juros. A gente conversa agora com o nosso comentarista de finanças pessoais, Samidana. Sami, boa noite. Boa noite, William. É cruel a gente falar assim, mas talvez seja o único dos poucos aspectos positivos que a gente possa mencionar na crise é o fato de estar ajudando as pessoas a liquidar parte das dívidas. De prático A gente tem uma expectativa de melhora, mas esse ano que a gente viu inflação baixa e juros abaixando. Boa noite para você que nos acompanha. A gente vai falar de portabilidade. Então, a gente viu aqui a matéria falando disso. E como se faz a portabilidade? Porque às vezes não é tão claro. Portabilidade de celular... E o banco fica quietinho, né? Não é muito divulgado, você tem razão, William. E portabilidade de celular todo mundo já está careca de saber. Mas de dívida não é tão conhecida assim. Então a primeira coisa, você vai no banco em que você deve e pede um extrato da dívida. O banco tem um dia útil para te retornar. Assim que retornar, a gente vai para o passo 2, em que você leva esse extrato para outros bancos e vê a melhor condição. Sempre olha a taxa, e aí tem o custo efetivo total, que é aquela taxa que inclui impostos, e cuidado. Cuidado que às vezes o banco cobra aquele relacionamento com o banco. Você tem que comprar, às vezes, vários produtos que você não está interessado e, às vezes, o seu ganho de portabilidade vai para o ralo. Vem seguro junto, por exemplo. Relacionamento é uma coisa muito ampla, né, William? Tem que ficar muito atento. Aí você tem a proposta. Conseguiu uma proposta melhor do que seu banco de origem. Você volta para o banco de origem, que é o passo 3, e o banco tem 5 dias para fazer uma contraproposta. Se ele não cobrir, aí você vai para o banco 2, porta a dívida e você passa a dever o novo banco. Então é uma maneira interessante, mas tem que andar bastante. Então o ideal é você olhar vários bancos. Mas vale a pena, pelo que a gente viu na reportagem, é evidente que vale a pena. Vale muito a pena. Se a gente olhar janeiro de 2016, a Selic estava 14,75. Agora está 8,25 com previsão de queda.
Samir, nós começamos o jornal falando do Nobel de Economia. É exatamente o problema que você está abordando. Veja, o Thaler, o economista que é um especialista em comportamento, e por que as pessoas não tomam decisões que, obviamente, seriam melhores para ela, ficaria encantado com esse assunto. Porque é óbvio que renegociar com os bancos seria vantajoso. Por que não fazem, então, as pessoas? Pois é, o Thaler estudou muito o autocontrole. Ele viu que as pessoas não tomam as melhores decisões e, financeiramente, quase sempre tomam as piores. O Thaler se baseou em racionalidade. E quando a gente olha as finanças, as pessoas sabem que não devem contrair dívida maior que o orçamento e, mesmo assim, acabam desperdiçando. Uma dica legal é para quem não tem um autocontrole muito bom, evitar cartão de crédito. E se tiver cartão de crédito, aquela parcela muito pequena. Porque, pelo menos para mim, essas maneiras, não só que o Thaler ajudou muito como outros economistas, você acaba desviando do perigo. A lei do tal do empurrãozinho, ele ficou famoso por isso. Empurra as pessoas para o lado bom. Pois é, ele tem vários trabalhos de políticas públicas de grande sucesso. Eu sou fã dele, é o segundo prêmio Nobel sobre o assunto, o primeiro foi do Kahneman em 2002. Samir, muito obrigado, boa noite. Para todos nós, tchau, tchau. Daqui a pouco a história de Hebe Camargo nos palcos de São Paulo e a seguir o Inter vence e abre 6 pontos na liderança da Série B. Quando a economia se movimenta, tudo se move. Mob Now. Vem se mover com um Mob do melhor jeito, economizando. Mob a partir de R$ 29.990 ou com parcelas de R$ 499. Vem sair de Mob novo. O futuro pode ser assim. Mas o analgésico do futuro você já pode ter hoje. Chegou a Alivium Cápsulas Líquidas, com tecnologias de ultraconcentração e ação a partir de 10 minutos. Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. A força do querer. Últimas semanas. Rubinho é encontrado pela polícia. Como é teu nome? Werneck. Vamos desenrolar isso aí. Negativo. Você tá preso. Olha só, 1 milhão. 1 milhão pra cada um. Você me arranja um telefone, eu ligo, você já sai daqui com a vida. Você perdeu, rapaz. Tá preso. Quem tá perdendo é você. Amanhã, depois de Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa, a força do querer. Love is in the air. Everywhere I look around. Love's in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Can you tell when I look in your eyes? Com o novo Florata Flores Secretas, o amor pode acontecer onde você menos espera. Love is in the air. O Boticário, a marca de beleza mais amada. Hoje, depois de conversa com Bial, plantão noturno. Em seguida, a ninja mais famosa da Marvel invade o Corujão, Electra. Fórmula 1 2017. Oferecimento Itaipava. Ajuste seu relógio para o horário da verão. Nestlé, chegou o Nescau prontinho, 0 lactose. Novo Renault Capture, agora com câmbio automático CVT. Unilever 3CM, novo Baixo Pool mais nutrição, experimente. Santander Empreendedor, temos uma oferta para a sua empresa. Etim Controle, ligações ilimitadas para qualquer operadora. Lewis Hamilton está cada vez mais próximo de conquistar o tetracampeonato na Fórmula 1. O piloto da Mercedes foi o vencedor do Grande Prêmio do Japão neste fim de semana. O principal concorrente dele, Vettel, da Ferrari, abandonou a corrida. Em segundo ficou Max Verstappen, da RBR, seguido do companheiro de equipe Daniel Ricciardo. Felipe Massa terminou em 10º com a Williams. O principal motivo que deixou Hamilton tão perto do título você confere agora no comentário de Reginaldo Leme. William, em 2017, a Fórmula 1 foi marcada por um duelo entre 2 bons carros e 2 pilotos vencedores. Tudo muito equilibrado até 3 corridas atrás. Foi aí que começou a prevalecer o espírito vitorioso da Mercedes. Usando um jargão esportivo, é como se a Mercedes tivesse mais ritmo de jogo quando o assunto é decisão de título. A vitória de Hamilton no Japão deixou o piloto inglês 59 pontos à frente de Vettel.
E o alemão tinha liderado o campeonato da primeira à 13ª etapa. Mas justamente no momento em que tudo tinha que sair perfeito, a Ferrari começou a falhar. Foi assim nas últimas 3 corridas. Neste período, a Mercedes somou 105 pontos contra 22 da Ferrari. Um erro de pilotagem em Singapura e 2 problemas mecânicos na Malásia e no Japão. O problema de domingo foi uma vela queimada, peça do motor que custa R$160 e deixou bem distante o sonho dos italianos de acabar com o jejum de 10 anos sem um título mundial. A seleção brasileira fez hoje o reconhecimento do gramado na Arena Palmeiras. É o palco do último jogo das eliminatórias, vai ser contra o Chile. Um time com 2 novidades. No gol, a estreia de Ederson. Na defesa, a volta de Marquinhos, que pela primeira vez vai estar com a braçadeira de capitão. É um orgulho, uma honra nesse jogo especial para mim, na minha terra natal, junto dos meus familiares, da minha mãe. Mesmo já classificado para a Copa, Tite acha importante mexer o mínimo possível na equipe. Se tu mexer demais, tu perde a organização. Aí tu passa a ser professor Pardal e não proporcionar verdadeiramente uma análise melhor. Nossos